Estamos de volta com mais um vídeo. E agora Confúcio, grande sábio chinês, grande filósofo chinês que viveu mais de 500 anos antes de Cristo. Ok? E ele tem grandes ensinamentos morais. Ok? Eu creio que você já deve ter ouvido falar sobre esse grande personagem da história chinesa, Confúcio, ok? Natural do estado da província de Lu. E ele diz assim, veja bem, o homem superior, o homem espiritual, o homem de bem, sente vergonha de que suas palavras excedam seus atos. Ou seja, o homem, ele deve ter muito cuidado com suas palavras e ele deve fazer exatamente o que ele diz e o que ele ensina aos outros. Então, o homem espiritual, o homem nobre, o homem superior, como dizem algumas outras versões, sente vergonha, muita vergonha de que suas palavras excedam seus atos, ou seja, ele diz uma coisa, mas faz outra. Ele ensina que se deve ser honesto, mas ele próprio é desonesto. Isso é o que significa a palavra exceder, estar acima dos seus atos, das suas ações, das suas atitudes. Ele ensina que não se deve mentir e ele mente, ele ensina que não se deve matar e ele mata, ele ensina que não se deve roubar e ele rouba. Ele ensina que se deve ter uma vida casta e ele tem uma vida promíscua. Ele ensina o bem e pratica o mal. Ele ensina a servir a Deus, mas ele próprio serve ao diabo. Porque os seus atos estão indo para um lado diametralmente oposto às suas palavras, aos seus ensinamentos. Então, um homem superior, um homem honrado, um homem de bem, ele sente vergonha de que suas palavras excedam seus atos. Então, nossos atos devem seguir as nossas palavras, os nossos ensinamentos. E no meio cristão, existe até um ditado em espanhol que diz que predica e não pratica, ou seja, prega, mas não pratica, prega, mas não cumpre, ensina aquilo que se deve fazer, que as outras pessoas devem fazer, mas ele próprio não faz. E Jesus chegou a falar a respeito dos fariseus. O que eles estão dizendo para fazer, façam. O que eles estão dizendo para fazer, façam ao pé da letra. Cumpra suas palavras ao pé da letra, mas não faça o que eles fazem. Certo? Não faça o que eles fazem. Porque eles ensinam uma coisa e fazem, ensinam bem e fazem o mal. Ensinam como se deve servir a Javé, a Jeová, porém eles próprios não estão seguindo os ensinamentos, ou seja, suas palavras excedem os seus ensinamentos, as suas palavras excedem os seus atos, estão acima dos seus atos, moralmente falando, estão acima dos seus atos, eticamente falando, porém porque eles próprios não estão seguindo aquilo que eles estão ensinando. Então, Confúcio já havia dito isso 500 anos, depois vem Jesus, fala a respeito dos fariseus, que ensinam, mas não fazem, ensinam o que se deve fazer,
como se devem fazer, mas eles próprios não fazem. E Confúcio, 500 anos, mais de 500 anos antes, também já havia dito, já havia ensinado. Então nós vemos que isto é um problema geral de toda a humanidade em todos os tempos. Temos Jesus aqui falando com o povo hebreu, a sua estirpe, a sua etnia, mas temos aqui um outro testemunho de 500 anos antes, de uma outra etnia, de um outro povo, o povo chinês. E nós vemos que em todos os lugares, em todas as épocas, entre todos os povos, entre todas as etnias e entre todas as nações, geralmente existe este tipo de coisa entre aqueles que são ensinadores, aqueles que estão na frente, na liderança de uma religião, seja organizada ou não, institucionalizada ou não, ou seja, de qualquer outro grupo, seja até mesmo filosófico, que pessoas que estão à frente de outras pessoas como líderes e que são vistas como exemplos e que suas palavras são como leis. Porém, algumas dessas pessoas que estão à frente de outras pessoas como ensinadores, como sacerdotes, como filósofos, seja lá como for, eles não praticam o que ensinam. Senão, não haveria aqui esse grande exemplo citado aqui do sábio Confúcio, 500 anos antes de Cristo. E ele diz o seguinte, que o homem superior, o homem espiritual sente vergonha de que suas palavras excedam os seus atos, sejam superiores aos seus atos. Isto significa que aqueles que ensinam não praticam e não sentem nenhuma vergonha, nenhum remorso, nenhum pingo de arrependimento, essas pessoas realmente não são espirituais. Não é como um homem superior, não é como um homem nobre, um homem honrado. Então, fiquemos aqui com esta palavra do grande Confúcio, o grande sábio chinês. Um homem nobre, um homem espiritual, aquele que palestra, aquele que prega, ele sente vergonha de que suas palavras excedam os seus atos. Então, se você ensina que não se deve roubar, você não deve roubar. Se você ensina que se deve andar pela direita, você tem que andar pela direita. Se você ensina que se tem que amar ao próximo, você tem que amar o próximo. Se você ensina que se tem que ajudar o próximo nas necessidades, você tem que ser o exemplo. Suas palavras não podem exceder os seus atos. E se você é um homem nobre, um homem honrado, um homem honesto, como diz Confúcio, você provavelmente sentirá vergonha de que suas palavras estão excedendo, sendo superiores aos seus atos. Valeu, tchau, tchau, bye, bye, Deus abençoe, tchau.